empecilho, meu Pai, todo atrapalho contra esta obra, contra a vida dos teus filhos, Senhor da glória. Vai queimando todo espírito de enfermidade nesta noite. Se alguém chegou aqui nesta noite doente, cabisbaixo, triste, melancólico, que me destrói, meu Pai, todo mal. Vai queimando, meu Pai, toda diabetes, pressão alta, vai queimando o problema no coração, no rim, no pulmão, toca no nervo, na carne, nos ossos, toca, Senhor da glória. Deus Santo e Deus poderoso, vai dando vitória, vai dando um grande livramento, meu Pai. A tua palavra nos Senhor, o Senhor está, algo tem que acontecer. Eu creio que nesta noite é noite de vitória, noite de bênção, é noite de renovo, noite de transformação na presença do Espírito Santo de Deus. É aquele que alegrou neste lugar, não sai daqui da mesma forma, sai glorificando, adorando o nome do Senhor pela glória que há de se manifestar nesse lugar, meu Pai. Aquele que verdadeiramente vem adorar, vai sair daqui cheio, aquele que vem glorificar, vai sair daqui transbordando na presença do Senhor. Nós temos que na presença do Senhor, até a tristeza salta e a alegria abençoa os teus filhos, Senhor da glória. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor da glória, e usa mais uma vez na tua presença, que não seja aquilo que queremos ouvir, mas que venha diretamente do teu nome, da tua palavra, Senhor da glória. Deus Santo, Deus poderoso, confirma a vitória, confirma o grande livramento em nome de Jesus. Amém. Só quem orou com fé, sente-se glorificando ao Senhor com palma, minha palma e vitória, que exalta o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Nesta noite nós estamos em um culto de jovens, né? Vendo que todos os jovens não estão aqui. Alguns tiveram problema, outros estão ocupados. Mas de certa forma que hoje estamos aqui nesse culto de jovens e a meta é que a cada culto de jovem, o jovem abra o culto e outro jovem pregue a palavra. O Senhor, nada mais justo do que isso, porque o culto é direcionado ao grupo de jovens. Por isso que eu peço aos jovens que se esforcem na presença do Senhor, para que possa estar aqui dando uma palavra, uma saudação, abrindo o culto e até mesmo pregando a palavra do Senhor. Não tem como eu saber, não tem como eu conhecer, não tem como eu subir espiritualmente se eu não tentar, se eu não procurar fazer aquilo que me é devido. Então nesta noite eu fiquei com a incumbência de trazer a palavra do Senhor a esse culto de jovens e creio que Deus tem uma bênção toda especial, que é uma palavra diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, que na época em que Samuel estava prestes a nascer, a palavra do Senhor era escassa dentro do povo de Israel, porque o povo de Israel havia pecado e havia se afastado da presença do Senhor. Uma vez que Deus havia chamado muitos profetas, muitos pregadores, pessoas que tinham conhecimento, tinham a palavra de Deus, mas muitas das vezes não faziam aquilo que Deus tinha na sua vida, negligenciavam o chamado do Senhor nosso Deus. E a Bíblia vai dizer então que Samuel ele foi uma bênção de Deus para sua mãe, foi uma bênção de Deus para o seu pai. A Bíblia vai dizer que Ana então não poderia ter filho, porque Deus tinha cerrado a madre de Ana, ou seja, com permissão de Deus, Ana não poderia ter filhos. E a Bíblia também relata que Ana viveu uma tribulação juntamente com a outra mulher do seu esposo Eucana, ou seja, ela havia nessa situação algo que poderia desanimar a vida de Ana. E esta tribulação de Ana nós até entendemos e até compreensível, porque além de Ana sofrer com a esterilidade, ou seja, não poderia dar filhos, gerar filhos, ela também sofria a bullying da outra mulher de Eucana. Eucana era o marido de Ana e de Penina, mas a Bíblia vai dizer que eles moravam numa região montanhosa, e de ano em ano eles subiam para adorar ao Senhor em uma região chamada Siló. E ali era um tempo de caminhada, eram muitas pernadas até se chegar em Siló para adorar ao Senhor nosso Deus. E nesta noite do culto de jovens eu quero dizer que não há impedimento para servir ou para adorar ao Senhor. Veja que Ana, juntamente com seu esposo, Ana estava atribulada, angustiada de espírito, passando uma luta, passando por provação, mas a Bíblia diz que ela caminhava com todo aquele percurso para poder chegar em Siló, justamente para adorar ao Senhor. Hoje em dia nós estamos dentro praticamente da igreja e não queremos vir para a casa do Senhor, mas nós vemos que Ana se sacrificava juntamente com seu esposo. Ana tinha todos os motivos para dizer: não vou para a igreja, não vou adorar o Senhor, porque o Senhor cerrou a minha madre, e só por conta de vingança eu não vou na igreja hoje, porque eu não posso gerar filhos. Tem gente que é assim, irmãos: Deus não me deu um carro, não vou para a igreja. Deus não me deu uma casa, não vou para a igreja. Deus não me deu um emprego bom, também não vou para a igreja. Deus pergunta: o que foi que eu te fiz? O que foi que eu te fiz de mal para você não vir para a igreja? Porque somos nós que nos afastamos da presença do Senhor. O profeta Isaías vai dizer no seu livro que a nossa transgressão, ou seja, o nosso pecado, é que faz separação entre Deus e o homem.
importam com a presença do Senhor nosso Deus. Aquele que se importa com a presença de Deus, não aconteça o que aconteceu, ele está adorando, está passando muita provação, mas ele está adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta noite. É noite de louvor, é noite de adoração, é noite de glorificar e adorar ao Senhor nosso Deus. Glorifique, exalta o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Aí naquele grande dia alguém vai dizer: Senhor, não tive tempo de te adorar. E Deus vai dizer também: não tive tempo de te salvar. Senhor, não tive tempo de dar glórias a ti. Deus vai dizer também: não tive tempo para ti, porque eu tenho tempo e tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Mas pastor, eu sirvo a Deus, eu vou andando tranquilo porque Deus vai me livrar. Mas se você não tiver compromisso com Deus, Deus não vai ter compromisso contigo. Deus não tem compromisso com o crente, não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com aqueles que andam na retidão, com aqueles que andam na sinceridade. Veja que Isaías no capítulo 38, a Bíblia vai dizer acerca do rei Ezequias, que recebeu uma profecia do profeta Isaías dizendo: arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque hoje tu morrerás e não viverás. Eu olho para dentro da palavra de Deus e posso ver que o rei Ezequias, ele tinha saldo com o Senhor, a ponto de se virar para a parede. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo na presença de Deus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim que eu andei na tua presença, lembra-te de mim que eu andei, eu orei, eu adorei ao Senhor verdadeiramente. E Deus disse: verdadeiramente, esse homem, esse rei andou com sinceridade na minha presença, e por essas suas atitudes eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Deu ordem ao profeta, e o profeta volta, retorna e profetiza novamente, dizendo: Deus aumentou, Deus aumentou a tua vida na face da terra, porque você foi sincero na presença do Senhor, porque você adorou verdadeiramente. Mas tem gente nesta noite que, se Deus fala: o que você tem feito para mim, vai dizer: não tenho nada. O que você tem para me oferecer, vai dizer: não tenho nada. O livro de Eclesiastes vai dizer no capítulo 9, versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo é a presença do Senhor, o óleo é a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo nesta noite, dá o sinal, reage, manda glória, glorifica e exalta o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer então que Samuel foi o milagre do Senhor. Ana tinha todos os motivos para desanimar. Tem gente aqui que veio a primeira luta, a primeira tribulação, quer desanimar, quer desistir da presença do Senhor. Mas se você desistir, vai ser pior. Se você desistir, a situação vai ser pior. Se está ruim, vai ser pior se desistir. Porque Deus não conta com crente covarde. Deus não conta com servo covarde, não. Deus conta com servo audacioso, com servo que tem coragem, tem determinação, com servo que vai adiante. A Bíblia relata que o profeta Elias profetizou contra o rei Acabe, lá no livro de Reis, capítulo 17, você vai ler esta passagem. E Deus não fala em nenhum momento: vai lá e profetiza contra o rei Acabe, não. Ele sentiu no seu coração, foi lá e profetizou. Como ele profetizou, Deus assinou embaixo, porque ele sabia que o profeta Elias era alguém corajoso, alguém que tinha coragem, alguém que tinha determinação. Muitas coisas não acontecem na minha e na tua vida porque a gente não tem audácia de falar, audácia de profetizar. Muitas das vezes não temos coragem de profetizar para a enfermidade sair em nome de Jesus. Não temos coragem de interceder por alguém que está doente, vai embora em nome de Jesus, enfermidade. É por isso que não desaparece, é por isso que não recebemos o milagre. Mas a Bíblia diz então que Ana tinha todos os motivos para desistir, mas persevera na verdade em direção à adoração ao Senhor. Poderia acontecer o que estivesse acontecendo. Ela chega a chorar. A Bíblia diz que ela chorava, orava ao Senhor, e mesmo assim, de ano em ano, ela ia para Siló adorar ao Senhor. E Siló era distante, tinha um obstáculo, mas ela estava ali para adorar ao Senhor. Poderia desistir, poderia, mas não desanimou. Não é porque você pode desistir que você vai desistir. Não é porque você pode desanimar que você vai desanimar. Não é porque você pode recuar que você vai recuar, não. Deus está dizendo: vai em frente, olhe para o alvo que é Cristo. Deus falou para Josué: medita no livro da lei, medita nesta palavra de dia e de noite, não te desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Então somente medita nesta palavra de dia e de noite, serás bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Medita na palavra do Senhor. Quer ser bem sucedido? Coloca o Senhor diante dos teus planos, que tudo dará certo. E a Bíblia diz então que em determinado momento Ana chega a chorar perante o sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Ele era o presidente da igreja. O sumo sacerdote Eli tomava conta, presidia aquele ministério em Siló. E a Bíblia diz que Ana, Eucana e Penina subiu de ano em ano para adorar ao Senhor nosso Deus.
adoravam e retornavam. E Ana não poderia ter filho. Enquanto isso, Penina ficava ali e atribulando. E a Bíblia diz que ela importunava Ana. Irmãos, imagina só como era perturbar a vida de Ana, porque ela não poderia ter filho. Ela poderia muito bem chegar e dizer: está vendo aí, eu posso ter filho? Não pode. Está vendo aí, a minha madre aperta quando é. Sofria bullying por conta de Penina. Mas Ana não desistia, não desanimava. E chega um momento que ela chega até Siló, dobra o seu joelho, começa a orar, começa a orar tão amargurada de espírito, irmãos, que ela só mexia os seus lábios. A Bíblia vai dizer que o profeta, ou seja, o sumo sacerdote, ele olha para ela e diz: mulher, até quando tu vai estar embriagada? Até quando tu vai ter esse vinho nos teus lábios? Ela disse: não, Senhor meu, eu não estou embriagada, mas estou atribulada de espírito. Ou seja, homem velho, homem de idade, mas não conhecia mais a presença do Senhor, não conhecia mais o Senhor, a voz do Senhor nosso Deus. A Bíblia vai dizer que ele olha então para Ana e diz: que seja feita a vontade do Senhor na tua vida, que ele conceda o pedido que você tem feito e tem pedido a ele. E a Bíblia diz que a partir deste momento, irmãos, a nossa palavra tem poder. O sumo sacerdote, mesmo na situação que ele estava, mas ele profetizou sobre a vida de Ana. E a partir desse momento, a Bíblia vai dizer que Ana, ela tem um filho, porque ela fez uma promessa: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu vou colocar no teu templo, eu vou colocar para te adorar todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Deus está dizendo: aquilo que você prometeu, você tem que cumprir. Não desista e não volte atrás daquilo que você prometeu ao Senhor, porque tem tanta gente que promete na metade do salário, no primeiro salário, quando começar a trabalhar, mas quando vê que o trabalho, o salário é muito, ele diz: Senhor, eu estava brincando, e não consegue cumprir com aquilo que tinha prometido ao Senhor. Mas apenas que o Senhor, ele é fiel e justo para cumprir com aquilo que ele tem prometido. Então ele requer dos seus servos também que sejam fiéis, justos e verdadeiros na presença do Senhor. A Bíblia diz então, irmãos, que Ana, a partir desse momento, ela tem esta criança chamada Samuel, porque ela pediu ao Senhor. Veja bem aquilo que você tem pedido a Deus, veja bem aquilo que você tem prometido ao Senhor. Ana prometeu dar o seu filho quando desmamasse dentro do templo do Senhor. E agora a Bíblia vai dizer que o seu esposo subia de ano em ano para Siló, mas Ana não ia mais, porque estava ali cuidando do seu filho. Assim, quando ele desmamar, eu vou levar para a presença do Senhor. Quando ele parar de mamar, eu vou levar para dentro do templo do Senhor. Imagina só agora Ana cuidando do seu filho, ainda bebê, mas ela sabia que uma hora ela teria que se despedir do seu filho, porque ela só ia ver de ano em ano a partir daquele momento. E a Bíblia diz que chega um momento em que Samuel para de mamar, e ela vai e leva até o sacerdote Eli, dizendo: Senhor, esse jovem, esta criança, era aquela criança que eu pedi há muito tempo, que eu estava orando e o Senhor disse que eu estava embriagada. Eu vou deixar na casa do Senhor, eu vou deixar na casa de Deus para poder fazer o serviço. Entregue o seu filho ao Senhor, que o Senhor sabe como trabalhar. Não é deixar na igreja, mas é entregar nas mãos do Senhor. Não é deixar na igreja, mas é colocar sobre os cuidados de Deus. O Senhor toma conta do meu filho, toma conta da minha vida, porque o Senhor Deus, ele sabe daquilo que faz, ele sabe trabalhar na nossa vida. E a Bíblia vai dizer então que a partir desse momento, Samuel, ainda criança, estava dentro do templo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ele cuidava ali das velas, ou seja, do incenso, daquele candelabro, aquelas lâmpadas que ficavam dentro do templo. Samuel tinha o maior prazer de cuidar daquelas lâmpadas dentro do templo, para não deixar se apagar. Hoje as pessoas estão mais distantes do templo, e Samuel tinha um prazer, ele tinha um desejo de chegar na casa do Senhor e tomar conta daquelas lâmpadas dentro do templo, dentro da casa de Deus. Eu não posso deixar que essas lâmpadas se apaguem. Deus está dizendo: não deixe o Espírito Santo se apagar de dentro da tua vida. Não deixe essa luz que te impulsou a vir para a igreja se apagar dentro da tua vida, dentro do teu coração. Porque tem muita gente que a chama já está lá embaixo, está se apagando. Não tem mais o desejo, não tem mais a vontade de estar na presença do Senhor, não tem mais vontade de adorar o Senhor, mas tem vontade de estar no mundo, se prostituindo, bebendo, fumando, fazendo tantas outras coisas que não agradam ao Senhor nosso Deus. Então Samuel, ele tinha esse desejo. E agora ele passa a trabalhar dentro da casa do Senhor. E a partir deste momento, a Bíblia vai dizer que Ana subia da sua terra até Siló para ver o seu filho Samuel de ano em ano. Imagina só, você tem um
valor à sua mãe e dê valor ao seu pai enquanto é vivo, porque isso é sinal de que Deus está na família. Samuel agora não tem mais a sua mãe. A sua mãe era vista de ano em ano. Imagina só você que é chegado ao seu pai, você que é chegado à sua mãe. A partir deste momento Deus fala assim: você só vai ver a sua mãe e o seu pai de ano em ano. Como ficaria o seu coração diante dessa situação? Você só vai ver o seu filho daqui de ano em ano. É por isso que a Bíblia fala: ame o seu pai, respeite a sua mãe, para que a sua vida se prolongue na face da terra, porque chegará o momento em que os nossos pais se vão. Chegará o momento, irmãos, essa é a lei do Senhor. Chegará o momento em que os pais serão enterrados e ficarão os filhos. E aí você não terá remorso se você tiver feito tudo para agradar o seu pai, a sua mãe e ao Senhor. Eu lembro que quando aconteceu com a minha mãe, cuidei da minha mãe praticamente 2 meses dentro da minha casa nos últimos momentos. Deus falou que ia levar, e eu, como espiritual, sabia que o momento chegaria, e ela avisou o dia que ela ia, então eu já estava ciente. E aí a Bíblia vai dizer, e nós vamos ver então que meus irmãos não quiseram cuidar da minha mãe, e eu cuidei até o último momento. Eu sabia o dia que ela ia. No dia que ela ia, eu levei para a casa dela. Na casa dela, depois chegou, não quis mais saber de nada, deitou na cama, baixou, a pressão foi baixando, chegou a zerar, e ali eu vi o momento em que o Espírito saía da vida dela. Então, a partir daquele momento, as minhas irmãs e meus irmãos começaram a colocar nos seus status: a minha estrela está lá no céu, estou com saudade da minha mãe. Mas que hipocrisia, irmãos, porque quando está vivo não diz eu te amo, porque quando está vivo não dá um abraço, porque quando está vivo não diz você é importante na minha vida. Depois que está dentro do caixão não há como mais fazer nada, depois que vai embora não há como mais você dizer mãe eu te amo, pai eu te amo, porque não vai ouvir. A Bíblia é bem clara quando ela diz que morreu, segue-se o juízo, segue-se o juízo. É por isso que nós não oramos por aqueles que já se foram, porque já segue-se o juízo. O momento é agora. Eu olho para dentro da palavra de Deus e eu vejo, irmãos, que Samuel, ele queria ter a sua mãe do seu lado. Veja só uma criança quando para de desmamar, né? Quando para de mamar, tem criança que para praticamente com 2 anos de idade de mamar. E veja só se Samuel foi com 2 anos de idade para dentro do tempo do Senhor. A saudade que ele não sentia da sua mãe, a saudade que ele não sentia do seu pai, do aconchego da sua mãe, de dentro da sua casa, no momento que eles passaram. Mas agora ele só poderia ver a sua mãe de ano em ano. É por isso que você hoje, jovem, tem o privilégio de ter o seu pai e a sua mãe do seu lado. Você tem o privilégio de ter os seus pais do seu lado, dizer o quanto ama e dizer o quanto são importantes na sua vida. Porque no momento em que eles fecharem os olhos, você vai olhar para trás e vai dizer: eu não tenho remorsos, porque tudo que eu tinha que fazer pelo meu pai e pela minha mãe, eu fiz. É por isso que eu, hoje, particularmente, alguém me pergunta: você não sente saudade da sua mãe? Se sinto, só que o que eu tinha que fazer por ela eu fiz. Cheguei a carregar no colo várias vezes. Eu disse: mãe, eu não sei quantas vezes você me carregou no colo, mas agora eu estou me carregando no colo. Pelo menos uma vez na vida estou me carregando no colo para levar para a rede ou para a cama. Então não perca a oportunidade para você não ficar com remorso. Eu digo: não tenho saudades dele, mas tudo que eu tinha que fazer eu fiz na face da terra para minha mãe e para o meu pai. Então nós vemos que Samuel não tinha esse privilégio, só de ano em ano. Imagina só Samuel chegando: ano que vem vou ver minha mãe vai embora agora, voltar para a terra dela, e ano que vem vou ver novamente. A saudade não ficava no coração de Samuel. Mas Samuel havia sido escolhido para ser um profeta de Deus. Veja que quando Ana ia para Siló adorar o Senhor, quem eram os sacerdotes dentro do templo eram os filhos do sumo sacerdote Eli. Eram 2 jovens chamados Ofni e Finéias. Mas a Bíblia diz que eles tinham um grande pecado diante de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ofni e Finéias eram filhos de Belial. E quando a Bíblia fala filho de Belial, está querendo dizer que eles eram filhos do diabo, porque não faziam mais a vontade do Senhor. O que aconteceu com os filhos daquele jovem, daquele homem? A Bíblia diz que Ofni e Finéias, quando alguém ia oferecer sacrifício ao Senhor, eles mandavam lá o seu servo dizendo: nós queremos a melhor carne, nós queremos a gordura. Eles metiam um garfo dentro do caldeirão da panela e tiravam a melhor gordura para Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que tudo que eles tiravam eles levavam.
E se alguém quisesse resistir, dizendo não posso, eu tenho que queimar a gordura para depois você tirar parte do sacerdote e dizer eu vou tomar força. Ou seja, usavam do seu poder para coagir aquele povo que estava ali diante da sua fé, querendo receber o milagre de Deus. Então esse pecado eles carregavam diante do Senhor. E não para por aí. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles tinham relações com as mulheres que ficavam à porta do templo servindo ao Senhor. E aquilo era abominável aos olhos do Senhor. Ou seja, Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, do presidente da igreja, estavam usando de uma fé, estavam se prostituindo. E a Bíblia diz que Deus queria matar aqueles dois jovens. Imagina só, irmãos, alguém está lutando contra Deus e Deus dizendo eu quero matar esses dois jovens. E essa era a vontade do Senhor, matar Ofni e Finéias por a sua imprudência e irreverência na casa do Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer não faça a obra do Senhor de qualquer maneira, não faça a obra do Senhor de forma relaxada, porque tudo vai ter um preço, tudo vai ter um custo a ser pago. E a Bíblia diz então que neste momento, irmãos, a Bíblia relata que esses homens não estavam nessa situação, estavam em pecado diante do Senhor. E como fazer? Ana, Eucana e Penina subiu para orar lá em Siló. E a partir deste momento, esses homens já estavam ali trabalhando dentro da igreja, já estavam fazendo esses pecados dentro da igreja. E para completar, o Senhor vai chamar a atenção, mas eles não estavam ouvindo, porque eu posso entender que o sumo sacerdote ali começou a chamar a atenção dos seus filhos quando eles já estavam grandes. E chamar a atenção do filho depois que já está grande, irmãos, é tempo perdido. Porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar nosso filho o caminho que ele deve andar desde a criança. Você tem que ensinar o seu filho, ter autoridade sobre ele, porque se você não tiver autoridade, depois que ele estiver grande, querer chamar a atenção dele, ele não vai te respeitar. E assim eram os filhos do sumo sacerdote ali. A Bíblia diz que ele até tentou chamar a atenção deles, mas eles não deram a mínima para o seu pai, porque estavam em pecado e Deus queria matar aqueles dois jovens. Então eu entendo, olhando para a Bíblia, que a partir deste momento que Ana, Eucana e Penina subiam para orar em Siló, Deus já estava preparando um novo sacerdote. Deus já estava preparando alguém para ficar no lugar deles. Às vezes você não sabe, às vezes você não entende, mas muitas das vezes Deus já está te preparando para ficar no lugar de alguém. Deus já está te preparando para uma grande obra, para um grande trabalho. E a Bíblia vai dizer então que Samuel já estava sendo preparado para ficar no lugar daquele sacerdote. Porque se não tem alguém que queira, Deus vai preparar alguém para poder colocar no lugar daquele que não quer nada. Nós não somos insubstituíveis, todos nós podemos ser substituídos, mas nós somos únicos na presença do Senhor. Há outras pessoas também que estão fazendo a obra de Deus. Ele diz: se você não fizer caso, Deus coloca outras pessoas no teu lugar, outras pessoas compromissadas, que têm o desejo de fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que Ana, de ano em ano, subia a Siló. E quando ela subia, ela levava uma túnica para o seu filho Samuel. E Samuel se alegrava com sua mãe, abraçava a sua mãe, beijava a sua mãe, mas continuava fazendo a obra do Senhor. E uma das características de Samuel, irmãos, que eu tiro para mim, é que Samuel, a Bíblia diz que ainda criança, ele ministrava perante o Senhor. Ele ministrava, vem do verbo ministrar. E ministrar quer dizer dar aula, ensinar, pregar. E aqui eu entendo que Samuel, ainda criança, pregava a palavra do Senhor. Às vezes você pode dizer: mas sou uma criança, não posso pregar. Quem disse? Sou uma criança, não posso falar. Sou um jovem, ainda não posso ministrar. Samuel pregava, ministrava perante o Senhor. Essa era uma das qualidades de Samuel, porque Samuel veio para adorar ao Senhor. Entenda bem, irmãos, que Samuel era um jovem e ele estava passeando dentro do templo, e ele via tudo que os filhos do sumo sacerdote eles estavam fazendo de errado. Ele via que eles estavam em prostituição. Aí Samuel poderia ter todos os meios de dizer assim: eu vou me desviar, porque eu estou vendo gente fazendo coisa errada. Eu estou vendo o presidente não está chamando a atenção dos seus filhos, e os seus filhos estão fazendo coisa errada, vou me desviar, vou sair. É aí que você tem que permanecer firme na presença do Senhor, porque você é diferente, você tem que ser diferente. Mas toda a escola tem gente que faz tanta coisa. Na escola eu vejo que tem meus colegas que são filhos de crente, estão em prostituição. Eles estão, mas você não está. Eles estão em prostituição, mas você está em Cristo. Eu vejo tanta gente falando
estatura, do conhecimento, sabedoria para com os homens e para com os senhores da palavra de Deus. Samuel era um homem ou jovem referência. Será que você tem sido referência por onde você passa? Será que o jovem, alguém tem olhado para ele, tem falado: isso aí é filho de crente, essa aí é filho de crente, porque fala bonito, fala do amor de Deus, se comporta bem. Mas pastor, lá na minha escola tem gente que só anda mostrando tudo, mas você não pode mostrar. Pastor, tem gente na minha escola que anda mostrando músculo, mas você não pode mostrar. Você tem que se preparar para sua esposa, e a menina tem que se preparar para o seu esposo, porque quando o jovem vê tudo, depois que ele casa, vai enjoar, vai querer mais. E quando ele vê que é protegido, depois que casar, ele vai amar mais ainda jovem. Assim também o jovem. Então se preserve para o seu esposo, se preserve para a sua esposa. Muitas pessoas estão sendo vulgarizadas pela rua. As pessoas olham e vejam o futuro e dizem assim: aquela mulher é vulgar, aquele homem é vulgar, nunca que eu vou me querer casar com esta mulher, porque eu sei que ela mostra para todo mundo. Então a pessoa torna-se desvalorizada. E Samuel sabia disso: eu vou me guardar para minha esposa. Samuel sabia disso: eu sou um jovem, mas não vou me contaminar com Ofni e Finéias. Eles são filhos de pastores, são, mas eu sou servo do Senhor, eu tenho que andar em obediência à palavra de Deus. Samuel não se contaminou. E a Bíblia diz que Deus, ele fala assim: eu quero matar Ofni e Finéias. Eu já estou preparando um sacerdote fiel. Estou preparando um sacerdote fiel. Porque, irmãos, para cada Saul que não quer compromisso com Deus, Deus ele prepara um Davi compromissado segundo o seu coração. Veja que Deus estava preparando agora um sacerdote fiel, porque o sacerdote Ofni e Finéias não serviu mais para nada. Estavam ali apenas de capa, estavam apenas de aparência. Gente muitas das vezes que tem uma locução bonita, gente muitas das vezes tem uma boa palavra, uma boa pregação, uma boa oração, uma boa retórica, oratória, mas por dentro está vazio da presença do Senhor. Ofni e Finéias eram filhos de crente, pregavam bem, pregavam, porque eram pastores também, mas só que eles estavam vazios de Deus. E fazer a obra de forma negligenciada é problema para a nossa vida, é problema para o nosso ministério. Ofni e Finéias estavam desta maneira, só a capa, não prestavam mais para nada, apenas para comer. E a Bíblia diz que Samuel cresce. E uma das características também de Samuel é que ele era um profeta tão compromissado com o Senhor, que a Bíblia vai dizer, onde nós lemos, se você continuar lendo, você vai ver que Deus fala assim: que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Nenhuma das palavras que o profeta Samuel profetizou caiu por terra. Jovem fiel, jovem obediente na presença do Senhor. E se você for identificar para Samuel: mas pastor, Samuel foi o único? Não. Veja que o jovem Daniel foi levado para a Babilônia. Babilônia era uma terra de prostituição, era uma terra de idolatria, onde pessoas se prostravam diante de estátuas que não eram adoradas ao Senhor. E a Bíblia diz que então Daniel ele decide no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele poderia se contaminar, poderia, mas ele decidiu no seu coração. Está todo mundo indo na contramão, mas você vai na mão de Deus. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, mas você não é todo mundo, você é servo do Senhor. Você tem o direito de dizer: não quero, não posso, não vou fazer, porque a Bíblia e o Senhor não permite que eu faça. Não é o pastor que não permite, não é o ministério que não permite, é a palavra do Senhor nosso Deus que não permite que eu ande contra a vontade do Senhor nosso Deus. Então nós vemos que agora Deus, ele fala com Samuel. Samuel já é um jovem, não se vende, não se rende e não sai da presença de Deus. E a Bíblia diz que ele estava ali dentro do templo, juntamente com o sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli era como se fosse um pai para ele. Veja que Eli não conseguiu cuidar diretamente ou tratar de seus filhos como deveria cuidar, porque agora eles andavam de forma desobediente. Mas ele conseguiu tratar da vida de Samuel, porque além dele querer, talvez até ele não quisesse tratar com seus filhos, mas Samuel queria viver como fosse o servo de Deus. Samuel queria viver. O jovem José também não se contaminou, fugiu da aparência do mal. Então Samuel ele tinha o sacerdote ali como seu pai na fé. Fazia coisa errada, se vocês faziam, fazia. Mas ele não se desviou, não se contaminou com outras coisas deste mundo. E por ele não se contaminar, ele ouviu a voz do Senhor nosso Deus.
Ele ouviu a palavra de Deus. E algo interessante, irmãos, é que Samuel ele não ouviu a voz do Senhor na praça. Samuel não ouviu a voz do Senhor no clube. Samuel não ouviu a voz do Senhor no campo de futebol. Samuel ouviu a voz do Senhor dentro do templo, dentro da casa do Senhor, onde era o seu devido lugar. Samuel sabia onde era o seu lugar. Samuel sabia onde deveria ficar. E hoje, irmãos, nós estamos lutando porque cada um não sabe onde é o seu lugar. Obreiros não sabem onde é o seu lugar. Irmãos não sabem onde é o seu lugar. Jovens praticamente não sabem onde é o seu lugar. E Samuel recebeu esta visão, recebeu a voz do Senhor porque estava no lugar que era para ele ficar. Estava no lugar certo, onde era para se estar. Ele ouviu a voz do Senhor. Como é que eu quero ouvir a voz do Senhor se eu não sou obediente às autoridades? Como é que eu quero ouvir a voz do Senhor se eu não sou obediente a Ele? Samuel ouviu a voz do Senhor, porque andava em obediência. Alguém poderia olhar e dizer: Samuel, tu obedece o sacerdote Eli, nem os filhos deles obedecem, vão obedecer. E Samuel olhava e dizia assim: eu não sou filho dele, eu sou servo do Senhor. Independente do que ele está fazendo, eu tenho que fazer a coisa certa. Independente do que os filhos dele estão fazendo, eu vou fazer a coisa certa. E daqui a pouco eu vou chamar o Caleb para poder terminar essa pregação, irmãos. Porque eu vejo que ele está falando. E se está falando é porque tem palavra. É igualmente as pessoas que ficam atrás do culto, irmãos. Pessoas que ficam na parede. Quando se manifestar um demônio, eu vou chamar primeiro as pessoas que estão na parede. Porque eu entendo que quem fica na parede são os obreiros. Obreiros capacitados, obreiros treinados. Se manifestou o demônio, chama o obreiro que tem que expulsar. Então, se está na parede, em pé, é porque tem que vir expulsar o demônio. Eu vou chamar. E eu vou falar para os pregadores que vierem aqui também, quando surgiu que um demônio se manifestar, pode chamar quem estiver na parede, porque está lá em pé, está em posição. Quem está em pé está em posição de ataque, irmãos. Então vamos chamar para vir aqui expulsar. E se não expulsar, pastor, vai passar vergonha. Porque cada um tem o seu lugar dentro da casa do Senhor, cada um tem o seu lugar na igreja. Eu não posso chegar e ficar lá atrás porque eu sou pastor, irmãos. Todo mundo pode dizer que pastor, não vou para o culto hoje, pastor, não vou para o culto amanhã, pastor, eu estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça. E eu vou dizer para quem que eu estou com dor de cabeça? Eu vou dizer para quem que estou com dor de barriga? Não vou hoje, não vou abrir a igreja porque eu estou com dor de barriga, não vou. Pastor não pode adoecer, pastor não pode sofrer uma dor de dente. Mas muitas pessoas aí vivem dando danos. É desculpa para não vir para a casa do Senhor. Eu vejo aqui que Ana não tinha essa desculpa não, mas ela estava na casa de Deus. Era distante, mas não media esforço para estar na presença do Senhor nosso Deus. É porque tem coisas que se nós não falarmos, Deus vai cobrar de nós, irmãos. E eu não quero ir para o inferno por causa de ninguém. Eu não quero ir para o inferno pela vida de ninguém. Nós estamos aqui para levar pessoas para o céu. E tem pastores que olham para a igreja e veem as pessoas como filé, como pedaço de carne. E se as pessoas, o pastor vê pessoas assim, ele vai desejar. Mas quando ele olha para a igreja e vê ovelhas, ele vai querer apacentar. Ele vai querer cuidar dessas ovelhas. É por isso que há muitos mercenários hoje no nosso ministério e outros ministérios também, porque não sabem discernir aquilo que eles estão vendo, não sabem discernir a obra do Senhor, o santo do profano. E a Bíblia diz que Samuel não se contaminou, não se desviou da verdade. E agora ele está aqui, irmãos, adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que ele deita para dormir juntamente com o sumo sacerdote Eli. O sacerdote Eli já estava velho em idade, estava avançado em idade, e não conseguia enxergar mais direito. E a Bíblia diz que Deus chama Samuel, mas Samuel era jovem, ele não entendia direito a voz do Senhor. E Deus chama Samuel e diz: Senhor, estou aqui. Mas ele pensou que era o sacerdote Eli. Levanta por 3 vezes, e o sacerdote Eli diz: eu não te chamei, e volta para dormir. E na terceira vez, a Bíblia diz que o sacerdote Eli, ele reconhece que Deus estava chamando Samuel. Eles voltam para dormir, Samuel. Se te chamar de novo, tu diz: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Deus já estava entrando com justiça na vida do sacerdote Eli. Porque Deus já havia mandado o profeta repreender o sacerdote Eli, para que ele pudesse tomar conta dos seus filhos e da sua família, mas ele não fez. E agora Deus veio com a resposta final através do profeta Samuel. O sacerdote Eli não sabia que ele estava cuidando, tomando conta de um jovem que lá na frente ia profetizar na vida dele a destruição de toda a sua família. E agora a Bíblia diz que Deus chama Samuel. Samuel, Samuel, ele disse: eu fala que o teu servo ouve. E a partir deste momento ele começa a falar tudo que ele iria fazer
na vida do sumo sacerdote Eli. Presidente de igreja, recebeu essa profecia que Deus estava acabando com o seu ministério. Veja só o grau de dificuldade. Veja a situação que o sumo sacerdote Eli se meteu. Presidente de igreja, seus filhos pastores, e agora o seu ministério estava acabado porque negligenciou o chamado do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz então que agora Samuel levanta pela manhã, como todos os outros dias, estará ali varrendo o templo, limpando a casa do Senhor, como era de costume. Porque Samuel era daquele jovem que não ficava esperando: será que os irmãos vão chegar cedo? Se os irmãos não chegar cedo, eu não vou limpar a igreja. Se os irmãos não chegar cedo, eu não vou abrir o culto. É dia do fulano de tal, não quero nem saber desse vídeo. Samuel era diferente. Não tem ninguém para limpar a igreja, eu vou limpar. Não tem ninguém para acender a lâmpada de dentro do templo, eu vou acender. Não tem ninguém para tomar conta da arca, eu vou tomar conta, porque a presença do Senhor estava ali. A Bíblia diz que a arca da aliança estava dentro daquele templo e Samuel estava ali protegendo. Era o guardador, o guardião da arca do Senhor, protegia. Então Samuel era desse, independente da situação, estava ali no templo, adorando ao Senhor, porque ele foi criado na presença do Senhor. Quem é criado na presença do Senhor, ainda que venha sair, mas vai se lembrar que a presença do Senhor é melhor para se estar. Então veja que Samuel ele recebe esta profecia do Senhor para passar para o sacerdote Eli. Imagina só você recebendo uma profecia de Deus, para você chegar até o presidente da igreja, até a igreja mundial, na sede mundial, chegar com a irmã Eli e passar para ela esse comunicado, esta revelação de Deus. Foi assim que Samuel se sentiu, porque o sumo sacerdote ele era o presidente daquela igreja em Siló. Os seus filhos eram pastores, ele era presidente. E ali a presença de Samuel, ainda criança, jovem, recebeu esta incumbência de levar a profecia até aquele homem. E pela manhã o sacerdote ele vê Samuel ali limpando a igreja e pergunta: Samuel, o que foi que Deus te passou? Porque Samuel, Eli já sabia do que se tratava, já sabia que Deus ia entrar na justiça, mas não sabia o que Deus tinha falado. E Samuel, pode me falar o que Deus te falou? Se tu não me falar, Deus vai prestar conta contigo. E Samuel, tremendo e temendo, ele passa a revelação ao sacerdote Eli. Ele disse: Deus possa fazer aquilo que ele veio fazer na minha vida, que Deus possa fazer aquilo que achar melhor na minha vida, porque ele reconheceu que ali chegou o fim da sua vida. Ele disse: tem mais para você saber que Deus entrou com justiça na tua vida. Os teus filhos, Ofni e Finéias, vão morrer no mesmo dia. E a Bíblia diz que a palavra de Samuel não caiu por terra e aconteceu. A Bíblia diz que eles entraram em guerra contra os filisteus, foram para a guerra, os filisteus se armaram, se organizaram, dizendo: os israelitas estão com a arca, estão protegidos, vamos nos esforçar para vencer. A Bíblia diz que eles venceram, conseguiram matar Ofni e Finéias na guerra, levaram a arca dentro do templo do Senhor, levaram, tiraram. E a Bíblia vai dizer que chega o mensageiro diante do sacerdote Eli, que está diante da cidade numa cadeira sentado. E ele pergunta o que aconteceu na guerra. Ele diz: além do povo de Israel perder, os seus dois filhos Ofni e Finéias morreram e a arca do Senhor foi tomada. Quando ele ouviu que a arca do Senhor foi tomada, a Bíblia diz que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu naquela hora. Deus estava entrando com justiça. E para completar e para finalizarmos a mensagem desta noite, a Bíblia diz que uma das noras do sacerdote ele estava para dar o seu filho. Ela estava ali para dar o seu filho como se fosse na maternidade. E ela ouve dizer que morreu o sacerdote Eli, morreu Ofni e Finéias, um dos seus esposos. E naquele momento ela tem e gera um filho. E alguém diz para ela: se não tem, mas está nascendo teu filho. Ela não quis saber de mais nada. Ela apenas disse: esta criança se chamará Icabod, ou seja, foi-se a glória de Israel, porque por imprudência daquela família, toda a família foi exterminada na presença do Senhor, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele se fará, já diz a palavra do Senhor. Então a família do sacerdote ele tentou brincar com o Senhor, e ele mal sabia que Deus já estava preparando o sacerdote fiel que pudesse substituir. Veja que Samuel foi criança, adolescente, jovem, adulto, velho na presença do Senhor. E Deus falou para o sacerdote Eli: da tua família ninguém vai envelhecer, todos vão morrer à flor da idade. Só para te aprender outra vez a falar com sinceridade
sério a presença do Senhor, levar a sério a obra de Deus. E a partir desse momento, nós vemos que Samuel, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Se você for ler a história de Samuel, você vai ver que ele ficou velhinho profetizando, ficou velhinho na presença do Senhor. E assim que eu tenho esta palavra para os jovens desta noite, siga o exemplo de Samuel. Fique velhinho, não para se aposentar, mas fique velhinho para fazer a obra do Senhor. Assim como Samuel ficou, você também é capaz de ficar se obedecer à voz do Senhor. Se obedecer à voz do Senhor, meu Deus, a Bíblia lá em um livro, um dos livros do Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer: se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, Ele te colocará por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres ao mandamento do Senhor nosso Deus, para guardar e cumprir na presença do Senhor. Que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa e pode falar mais alto